Você vai colocar o método gráfico, ele resolve um sistema, ou no caso, as nossas operações, né, as equações e inequações que cercam aí a pesquisa operacional, no plano. Tá? Ou seja, quando eu tenho apenas as duas variáveis. Então, o método gráfico que vocês viram para resolver numa superfície plana, vamos dizer assim. Por quê? Porque só tem duas variáveis, só tem o x e o y. Agora imagine, se você tivesse o x, o y e o z, como é que ia ficar para definir a região de solução? Quando você tem x, y e z, vocês têm o plano e ainda vão ter o terceiro saindo aqui. Tá? Dá para ver aí na câmera? Dá, não. Você vai ter 3 dimensões. Tá? Então você teria 3 dimensões. Então imagine, se fosse para resolver com o método gráfico, uma região que está aqui em cima, aqui, sei lá. Então você ia ter que definir em 3 dimensões essa região aqui, tá? Então ia ficar muito mais difícil para se resolver. Entendido? Então o método gráfico ele define apenas na superfície. Por isso que nós vimos o x e o y. Então, uma das diferenças já é isso daí. Então, o simplex, nós podemos ter mais de duas variáveis. É claro que cada vez vai ficando mais difícil. Quanto mais variáveis tem, mais difícil fica para resolver ele à mão. É claro que os softwares ajudam em muito, como vocês viram lá, até para o método gráfico. Então, ele diz aqui, né? Essa introdução é para falar sobre isso, sobre a sequência de cálculos que é demorado, mas que foi de grande valia e vantagem para a época, porque daí o pessoal tinha que ficar pensando em estratégias e tudo mais. E aí, quando eles definiram o método simplex, que era uma rotina de cálculos de algoritmos, eles conseguiam resolver de forma mais fácil, comparado com o que eles faziam antes. E aí, quando surgem os computadores, né, na verdade, surge assim, chega a ser mais fácil o acesso, né, para os pesquisadores, eles conseguem ter mais acesso a computadores e computadores cada vez melhores. Então, aí eles conseguiram fazer essa rotina de cálculos de uma forma bem simples e fácil, na qual a única a parte mais também, a parte mais difícil, que é a parte intelectual, é você pensar nos problemas das empresas e tentar transformar isso em equações e inequações e depois jogar no modelo do software e pronto, ele já vai dar a solução e aí você tem que fazer só apenas a interpretação da solução. Mas como eu digo, esse livro e o que vocês veem na graduação aqui, é para vocês terem noção do que é a pesquisa operacional. Então, nós vamos fazer os primeiros cálculos à mão, para vocês aprenderem a rotina de cálculo. Depois, no final, a gente utiliza também o software para fazer alguns cálculos para ter o resultado e vocês trabalharem apenas pensando nas estratégias. Então, essa introdução aí é o que está dizendo. Aí ele fala aqui, claro que, como aqui nós vamos fazer os cálculos na mão, ele fala aqui que nós abordaremos aqui, vamos restringir a problemas que tenham duas ou, no máximo, 3 variáveis de decisão. Tá? Nós vamos ver, então, sobre isso. Na primeira parte aqui, nós vamos abordar a chamada variável de folga, porque agora nós temos que fazer o quê? Uma transformação naquelas inequações. Para resolver pelo simplex, nós temos que transformar as inequações em equações. Só que para isso nós temos que fazer um ajuste, eu vou explicar o porquê desse ajuste, para se acrescentar esta variável de folga. E aí ele fala sobre as soluções básicas aí do problema de programação linear. Então, variável de folga. Aí aqui ele vai falar o quê? Ele está falando lá do exemplo que ele deu no capítulo anterior, falando da máquina M1, M2 e que era o tempo, né, de utilização das duas máquinas e a limitação de demanda do produto B, que davam umas 3 restrições naquele problema do capítulo 2. Bom,
lembrando do problema, aí nós tínhamos visto lá nesse problema que a maximização dele era dado por 80x mais 60y, que eram os valores de venda lá do produto final. Estavam sujeitos às restrições de 4x mais 6y menor ou igual a 24, que era o tempo de utilização da máquina M1, 4x mais 2y menor ou igual a 16, que era o tempo disponível na utilização da máquina M2, e o 0x mais 1y menor ou igual a 3, que era a demanda do produto B, só podia fabricar no máximo 3 peças do produto B. Bom, então a primeira coisa aí que nós vamos ver então é como ajustar, como colocar a variável de folga. Então essa variável de folga é chamada de S, que vem da sigla em inglês aqui, slack, que aí eles usam o S aqui, que a tradução da palavra é folga. Bom, então reparem aqui, ó, que esta primeira equação, inequação, se transforma nesta equação aqui. Então, vou destacar a primeira coisa. O que elas têm de diferente e o que elas têm igual? O 4x manteve, o 6y manteve, o 24 se manteve. O que mudou? Mudou que aqui era menor ou igual e aqui passou a ser igual com um S a mais. Então, é isso que mudou. Aquele menor ou igual é equivalente a esse S igual. Então, na prática, né, tipo, na parte operacional, na parte técnica aí, de vocês estarem trocando os valores, é isso. Quando eu tenho uma variável, quando eu sei que é uma variável de folga, vou explicar ali também como funciona, quando eu tenho que fazer essa substituição. Então, é basicamente isso. Ó. Se eu tenho esse sinal aqui, de menor ou igual, eu devo trocá-lo por uma variável S com sinal de igual. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei mais S, tá? Porque depois, mais à frente, nós vamos ver que o outro sinal vai dar uma variável menos S. Então, aqui ele é substituído por isso. Então, o valor, o sinal de menor ou igual, para fazer a equivalência, para transformar esta inequação em equação, ele passa a ser, então, a um S e o igual junto, tá? Então, eu troco o menor ou igual por S igual. Entendido isso, eu vou explicar, então, o que significa essa folga. Por que essa variável de folga? Vou pegar aqui primeiro, que é mais fácil. Ó, eu tenho lá 4x mais 6y menor ou igual a 24. Qual que era o primeiro ponto lá para a nossa solução, lá no método gráfico? Qual que era o nosso primeiro ponto para a solução? Por exemplo, eu tinha lá, eu não vou lembrar certinho aqui, mas eu tenho as retas. Aí eu tenho a região de solução. Tá? E aí o primeiro ponto aqui era esse aqui, ó, que era o ponto de origem. Quanto que vale esse ponto? Quanto que vale o x e o y nesse ponto de origem? Isso, obrigado. A avó não abriu o microfone, mas falou ali, o Murilo falou 0, 0. Então, agora eu pergunto para vocês, ó, se eu tenho ali, vou fazer aqui em cima isso, 4, se o x vale 0, então fica 4 vezes 0. E aí, aqui, 6 vezes 0. Lembrando que a ideia é sempre trocar, né, esse sinal de desigualdade pelo sinal da igualdade. Então, imagine que isso daqui, eu troco o sinal, apenas o sinal, isso daqui fica igual a 0, igual a 24, perdão. Então, repare, ó, se eu tivesse apenas 4 vezes 0 e 6 vezes 0, isso dá 0. Isso nunca seria 24. Então, por isso que ele acrescenta essa variável de folga, essa variável S. Por quê? Porque ela absorve aquilo que sobra. Nesse caso, desse ponto aqui, a variável S vai absorver esse 24 para poder manter a equivalência. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, esse S, ele surge... tá aqui. Esse S surge aqui para o modelo matemático se manter equivalente.
Então, ó, se o 4 é vezes 0 e o 6 é vezes 0, porque o x e o y deu 0 naquele ponto, então o S vale 24. Ele absorveu essa folga que tinha. Se você pegar o outro ponto, que eu não lembro certinho aqui, mas tinha mais uma reta, no qual o x valia 0 e o y valia 3. Se eu pegar esse outro ponto onde o x vale 0 e o y vale 3, então fica 4 vezes 0 e fica 6 vezes 3. E aí o S, que é a variável de folga nesse ponto ali em cima, ele vai ser 6 vezes 3, 18, 4 vezes 0 dá 0, então 18 passa negativo, 18 para 24 dá 6. Então o S, ele absorve o quê? 16. 6. Pegando errado. 6. Estão entendendo? Então, eu estou tentando explicar para vocês o porquê acrescenta essa variável. Eu tenho que lembrar que eu tenho aqui é uma inequação, no qual eu tenho o quê? Que ele pode assumir qualquer valor menor ou igual a 24. Mas para o simplex, para trabalhar com o simplex, eu preciso transformar as inequações em equações. E quando eu tenho que transformar elas em equações, eu tenho que ter ali uma variável que mantenha a validade da igualdade para todos os pontos, né, da solução. Então, é o que ele comenta aqui, né? O que eu tentei já explicar ali de início, ele vai comentando aqui. Ó. Observe que é necessário ter esse valor S, por quê? Porque daí ele pegou aqui o ponto, ó, onde tinha o ponto T, onde o X vale 0, o Y vale 3, ele substitui e ele diz que o S vai absorver ali, no caso o S vai valer 6. E mantendo, né, então, esta igualdade verdadeira. Esta é a ideia. O S tem que estar ali para manter a igualdade verdadeira. Se o S não existisse, você ia ter situações onde a igualdade não seria verdadeira. Então, variável de folga, porque ele absorve o que sobra, o que está folgando a mais, está sobrando. Certo? Aí ele faz aqui a mesma coisa para as outras restrições. Nós acrescentamos uma variável de folga para a restrição 1. Por isso que nós chamamos de S1, porque era era a variável de folga da restrição 1. Para as outras duas restrições, aqui, para 4x mais 2y menor ou igual a 16 e para 0x mais 1y menor ou igual a 3, na sequência, né, eu tenho primeira restrição, segunda restrição, terceira restrição. Então, eu tenho lá, perdão, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou ter o S1, que é a variável de folga da primeira restrição, o S2, que é a variável de folga da segunda restrição, o S3, que é a variável de folga para a terceira restrição. Por que são variáveis de folga? Porque todas as restrições tinham o sinal de menor ou igual. Então, quando tem sinal de menor ou igual, eu tiro esse sinal de menor ou igual e acrescento o mais S igual. Então, é isso que aparece no lugar do sinal de menor ou igual. Então, em todas as restrições apareceu isso. Apareceu o mais S igual. Só isso que aconteceu até agora, certo? Então, eu expliquei. Como que eu substituo? Por que eu tenho que substituir? Porque eu tenho que trocar a variável, eu tenho que trocar o sinal de desigualdade menor ou igual pelo sinal de igualdade. É por isso, eu tenho que trocar para resolver pelo método simplex. Por que eu acrescento a variável S? Porque eu preciso colocar uma variável que mantenha a igualdade verdadeira para todos os pontos que tem ali de solução. Tá? Mesmo que a gente não tenha que fazer o gráfico agora, imagine aquele gráfico, a região pintadinha lá, e os vértices desse gráfico. Aqueles pontos do vértice são os pontos de solução. Então, para aqueles pontos se manterem verdadeiros, né, para se manter verdadeiras as soluções, eu preciso acrescentar essa variável de folga para absorver aquilo que está sobrando, seja horas ou seja produtos ali para serem feitos ali para deixar no estoque. Até agora, entenderam a ideia? Ok. Qualquer coisa, só perguntar. Bom, então ele faz isso e dá outros exemplos aqui, né? No caso daquele mesmo ponto, 0, o ponto onde o x é 0, o y é 3.
Aí ele substitui e diz, ó, o S nesse ponto ele vai absorver 10, o S vai valer 10. O S2, no caso, né? O S1 valia 6 nesse ponto, o S2 vale 10 e o S3 vale 0, porque é um ponto onde usa-se todos os possíveis valores, no caso ali, usa-se a produção máxima do produto B. Mas isso aqui é só para... O que vocês têm que gravar daqui? Que o sinal de menor ou igual tem que ser substituído pelo S e o igual. É isso. Tá? Na parte técnica, é isso. Outro detalhe, deixa eu ver aqui, ó, que fique claro, né, para vocês aqui, que o S2 e o S3 maior ou igual a 0 aqui, que ele fala, né? E aí ele diz ainda que, de uma forma geral, qualquer variável de folga deve ser maior ou igual a 0, porque se é folga, é o que está sobrando. Então, qualquer valor ali, nesses pontos ali, a variável de folga ela tem que ser sempre maior ou, no mínimo, ali no caso, 0. Né? Então, ela tem que ser maior ou igual a 0. Bom, agora vem, então, como que fica todas as equações depois de vocês acrescentarem essa variável de folga. Então, a função objetiva, a função para ser maximizada, era o quê? 80x mais 60y. Mas, para nós levarmos ela para as tabelas do simplex, nós temos que fazer o quê? Acrescentar todas as variáveis de folga. Então, se nós temos 3 variáveis de folga, que é o S1 da primeira restrição, o S2 da segunda restrição, o S3 da terceira restrição, na função de maximização, elas devem aparecer. Só que elas não interferem no resultado da maximização. Eu devo colocá-las lá, porque vai precisar para o modelo da tabela, mas daí elas não podem interferir no resultado de maximização. Então, por isso que elas são multiplicadas por 0. Tá? Então, eu estou fazendo uma somatória de zeros ali. É 80x mais 60y mais 0, mais 0 e mais 0. Porque 0 vezes qualquer valor vai dar sempre 0. Mas é um padrão eu ter que colocar eles ali. Quantas restrições nós tínhamos? 3. S1, S2 e S3. Então, as 3 devem aparecer ali. Se fosse só duas, só as duas apareceriam. Se fosse 4, as 4 apareceriam ali, sendo multiplicada por 0, se for variável de folga. Depois que a gente aprender a sofrer a primeira etapa, quando for para a segunda, aí vocês vão ver que tem outro sinal que coloca ali, vai aparecer outras variáveis, tipo, em vez de aparecer 0S, vai aparecer um MS ali, para ajudar nos cálculos, para deixar tudo maravilhoso. Jesus amado, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui observe. Outro detalhe, eu preencho, né? Eu completo todas as restrições, eu mantenho o padrão, ó. A primeira restrição, ela tem o S1, o mais S1. Só que daí nós temos que colocar o coeficiente dele. O coeficiente dele é o quê? É 1. Se apareceu o S1 na primeira restrição, então o coeficiente dele é 1. O S2 é da segunda restrição. E o S3 é da terceira restrição. Então, na primeira restrição, ele deve aparecer sendo multiplicado por 0 e multiplicado por 0. Eu só estou completando a tabela, vamos dizer assim. Eu tenho que completar em todas as equações. Por quê? Facilita o processo operacional de cálculos, né? Para fazer na mão, para você não esquecer de nenhuma restrição. É para isso que serve, tá? Ah, professor, mas é muito chato ter que ficar completando com 0. Mas é necessário para poder fazer o cálculo na mão, para fazer as tabelas. Então, ó, a primeira restrição, acrescentamos apenas o S1. O S2 e o S3 aparecem sendo multiplicado por 0 porque estava nas outras duas restrições. Na segunda restrição, eu não tenho o S1, mas eu coloco ele ali multiplicado por 0. O S2, que é o da segunda restrição, está ali multiplicado por 1. E o S3, que é o da terceira restrição, aparece multiplicado por 0 também. Na última restrição, o S1 e o S2 aparecem multiplicado por 0. E o S3 aparece multiplicado por 1, porque ele é o da terceira restrição. Entendido? Então, nós temos que fazer aquela substituição e depois, né, para deixar todas as equações, nós temos que deixar com o mesmo número de incógnitas. Por isso que nós temos que fazer esse complemento. Nós completamos
todas as equações. Entendido? A Jaque até desligou a câmera dela. Acho que ela deve estar chorando. Chora não, Jaque. Tudo que está difícil pode piorar, Daniel. Sempre, sempre. Isso é fato. Nada é tão difícil que não possa piorar. É isso aí. Bom, a ideia aqui, deixa eu voltar aqui, Anny. Vocês lá em matemática 2, matemática 2, vocês resolveram sistemas lineares. E vocês viram, vocês se lembram muito bem, porque o professor explicou direitinho para vocês, que um sistema linear, por exemplo, vou colocar aqui aleatório, né? X, Y, Z, igual a 2. Aí se eu tinha lá um sistema quadrado, por exemplo, se eu tinha um sistema quadrado, que é o quê? 3 equações, 3 incógnitas, beleza? Beleza. Quando eu tinha um sistema quadradinho como esse daí, número de equações e número de incógnitas iguais, o que acontecia? Eu poderia escaloná-lo ou resolver pelo teorema de Cramer e chegar a uma única solução, ou seja, ele era um sistema possível determinado. Claro que ele poderia ser indeterminado também, mas vamos pensar num sistema que tinha uma única solução. Por que eu conseguia fazer isso? Porque ele é um sistema quadrado. Então, sistemas quadrados, nós conseguimos fazer isso. Porém, imagine que esse sistema, né? Vocês vão se lembrar também que nós poderíamos ter um sistema retangular. O que é o sistema retangular? É um sistema que o número de equações e o número de incógnitas são diferentes. Por exemplo, igual agora, eu apaguei o último aqui. O que aconteceu? Ficou o número de equações e o número de incógnitas diferentes. São três incógnitas e 2 equações. Um sistema retangular, ele é um sistema indeterminado. Ou às vezes impossível, mas geralmente é um sistema indeterminado, que tem infinitas soluções. Então é complicado para se resolver, você chegar numa solução ótima, que é o nosso caso aqui. Imagine você ter infinitas soluções, você não vai conseguir definir o valor, o melhor valor ali para a sua função objetivo. Então observem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. E se eu considerar a função objetiva aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 equações. Se eu considerar as restrições, eu tenho 3 equações. De qualquer forma, o número de incógnitas e o número de equações são diferentes. Ou seja, é um sistema retangular no qual eu não teria uma solução, uma única solução. Mas daí vem a parte que interessa para a pesquisa operacional. Ele fala que ele vai falar desse K menos Q aqui, que são as variáveis para os pontos de solução. Então, sempre, isso daqui sempre vai ocorrer. Vou mostrar aqui na tabela que vai ficar mais fácil para entender. Novamente, ele faz o gráfico aqui, ó, que é a região de solução, e ele destaca os pontos do vértice, né? E esses pontos do vértice está aqui, ó. Então, para cada um desses pontos ali do vértice, ele coloca lá, ó, que no ponto P, o x vale 0, o y vale 0, o S1 vale 24, o S2 vale 16 e o S3 vale 3. Tá? No ponto P. No ponto Q, então o x vale 4, o y vale 0, é 8, 0 e 3. Então, para cada ponto, essa tabela aqui define os valores de todas as variáveis. E aí eu quero que vocês observem. No ponto P, quantas variáveis valem 0? No ponto P, que é o primeiro, primeira linha. Isso, Murilo, fala aí para me ajudar. Quantas variáveis valem 0? 2. 2. E no segundo ponto, quantas variáveis valem 0? 2 também. E no outro, e no outro, e no outro ponto. Sempre vai ter o quê? 2 variáveis valendo 0. E aí nós vamos pensar, quantas restrições nós temos? 3, porque são as restrições que definem o gráfico. São as restrições que definem a região de solução. E em cada ponto do vértice,
eu fico com apenas 3 incógnitas e 3 equações. Logo, em cada ponto do vértice, é possível ter solução. Estão entendendo a diferença? Quando eu tenho número de incógnitas e número de equações igual, eu posso ter uma solução. Quando o número de incógnitas e o número de equações são diferentes, eu não tenho solução, ela é indeterminado, são infinitas soluções. Entendido aí essa ideia? Não é que vocês vão ter que gravar isso, mas eu quero saber se vocês entenderam essa ideia. Para ter uma solução, o número de equações e o número de incógnitas tem que ser igual. E é isso que o método simplex aplica. E por isso que quando eu falei lá no capítulo 2 para vocês, eu falei assim, olha pessoal, acreditem, tenham fé que a solução está no vértice. A solução ótima está no vértice, e não naquela região do meio ali do gráfico, mas sim no vértice. E por que a solução ótima estava no vértice? Por causa disso. Porque daí ele pode definir, ó, em um problema de programação linear, com K incógnitas, né, um número K de incógnitas e um número Q de equações, os pontos extremos, que é os pontos do vértice, sempre terá o quê? K menos Q incógnitas com o valor igual a 0. Então, qual é o número de incógnitas que nós temos aqui? 5. Qual é o número de restrições? 3. Então, no modelo do simplex, no modelo de gráfico do simplex, de resolução, os vértices, né, onde está a solução, sempre terá o quê? K menos Q. Se você pegar 5 menos 3, sobra quanto? 2. Então, sempre terá 2 valores iguais. Para esse problema aqui, eu terei 2 valores iguais a 0. Tá? Então, o que essa teoria quer mostrar é o seguinte, que a solução está no vértice. A solução sempre estará no vértice daquela região de possível solução. A solução ótima, né, que é o que nós queremos, as melhores soluções, a que dá o melhor valor. Bom, então a teoria aqui é para explicar isso. Mas como se opera o simplex? Tá? Como que a gente vai resolver? Como que funciona esse simplex? Então, aqui ele vai definir, depois eu vou voltar no gráfico lá para ficar melhor, para vocês entenderem. Mas como que ele funciona? O simplex, a porta de entrada dele é o ponto de origem, é o 00. Tá? Então, ele começa no ponto 00 e depois ele vai para aquele ponto que dá a maior contribuição para a função objetivo. Ele corre nesse ponto. Você vai manipulando os cálculos, mas você não comanda esses cálculos. Eu vou voltar aqui na tabela para deixar claro. Quais são os pontos aqui que vocês testariam para a solução? Os pontos são o ponto 00. Esse é o ponto 00. O ponto T, ponto S, ponto Q, R e o ponto Q. Então, esses são os pontos que vocês iam fazer o quê? Testar esses pontos para saber qual que é a solução ótima. O simplex, você não vai testando, você não fala, eu vou testar o T, o S, o R e o Q do jeito que eu quero. Não. Pelo método simplex, ele começa sempre pelo ponto de origem, o 00. Depois, isso daí vai gerar uma tabela. Tá? Depois de gerar essa tabela, nós vamos retirar informações dela. E aí, ele vai levar vocês ou para o ponto Q ou para o ponto T. Nesse caso, desse exercício aqui, ele vai levar para o ponto Q, porque é onde dá a maior contribuição para a função objetivo. Tá? Aí, nesse ponto Q aqui, vai se gerar uma nova tabela, no qual vocês vão operar os cálculos novamente. E aí, esse ponto Q, nós já sabemos, que nós fizemos no capítulo 2, não é a solução ótima. Então, desse ponto Q, aí ele vai levar para o ponto R. Nesse ponto R, vai gerar uma nova tabela de cálculo. Tá? E nessa nova tabela de cálculo, nós vamos observar se é a solução ótima ou não. Se for a solução ótima, acabou o problema. Então, se nós viermos aqui, ó, do ponto P, uma tabela, no ponto Q, segunda tabela, no ponto R, terceira tabela. Se aqui for a solução ótima, acaba aqui.
Se aqui não for a solução ótima, então aí gera uma nova tabela de cálculo e vai para o ponto S. Então é assim que funciona o método simplex. Você começa com uma tabela no ponto 00, você vai fazer os cálculos, ela vai te levar para um outro ponto. Você vai fazer novos cálculos. Se não é a solução ótima, ela te leva para outro ponto. Então ela vai levando para os pontos do vértice. Tá? É assim que funciona a operação. Mesmo pelo computador. O computador também faz isso, mas é claro que faz isso em poucos segundos, né? Ele opera esses pontos rapidamente e define qual que é a solução ótima. Nós vamos demorar um pouco mais, porque nós vamos fazer na mão as tabelas, então leva um certo tempo. Então, o que eu expliquei lá para vocês é o que está escrito aqui nessa parte de introdução, falando aqui que passa pelos pontos P, Q, R, S, T. E aí ele começa pelo ponto 00, depois ele vai para o ponto Q e assim por diante. Então cada ponto vai gerar uma tabela que ele chama de... aqui está tableau, né? Mas em inglês seria table, tableau. Table é só a primeira parte, com o ao na frente aí, quem pronuncia melhor em inglês, eu não lembro certo agora. Muito obrigado pela contribuição de inglês de vocês, ok. Mas aí, então, mais fácil chamar de tabela. Então, cada ponto vai ser gerado uma nova tabela, e aí existe uma rotina de cálculo que é esta. Monta-se a primeira tabela com o ponto de origem, depois vai montar uma segunda tabela para o segundo ponto, terceira tabela, até que se chegue na solução ótima. E assim por diante, né? Tem problemas que nós temos que fazer 5 tabelas. Gigantesco. Aí, nós vamos aqui, então, a um exemplo de solução. Hoje não vai dar tempo de fazer, não. Hoje eu só vou explicar só o início da tabela, só, porque é demorado. Então, ele fala assim, é claro que agora nós vamos ver apenas com o tipo de restrição que aparece com a variável de folga, que é a variável S positiva. Mas também existem os tipos de restrições com a variável maior, uma restrição, né, no caso, que vai ter o sinal de desigualdade maior ou igual, e o próprio sinal de igualdade também. E aí nós vamos ter que acrescentar algumas variáveis a mais. Mas isso deixa para a segunda etapa. De início, nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Maximizar x mais 2y sujeito a essas duas restrições. 3x mais 4y menor ou igual a 24 e 5x mais 2y menor ou igual a 20. Como construir aqui? Lembrando, ó, vou fazer rapidinho aqui com vocês. Primeiro aqui, então, ó, eu tenho que fazer o quê? Vai ficar 3x mais 4y mais 1S1, e isso daqui igual a 24. É que eu estou lendo a mensagem, pessoal. Peraí. Ok. Beleza. Bom, ó, então agora aqui. 5x mais 2y menor ou igual a 20. Então vai ser o quê? Vai ser 5x mais 2y mais 1S2 igual a 20. Ó. Substituir, beleza. Só não fiz o complemento ainda, não completei todos os valores ali. Mas a substituição é essa, trocar o menor igual pelo S positivo e o sinal de igual. Ok. Aí aqui ele já aparece completando. Ó. Então, ó, vamos completar ali, então. Então, fica 1S1 na primeira, 0S2 nessa primeira. Na segunda fica 0S1 e 1S2. Certo? Aí, completando, fazendo todos os valores aqui agora e levando para a função objetivo, vai aparecer desse jeito. São duas restrições, então são duas variáveis de folga. Na função objetivo vai aparecer o S1 e o S2 sendo multiplicado por 0 também. Aqui está o probleminha bem simples, completa ali, ó, completa a função objetivo e as duas restrições. Entendido isso daí, né? Essa parte de completar, ok? Não fique com vergonha de perguntar. Beleza. Quem cala consente, então para frente. Então a primeira tabelinha aparece aqui, ó. Olha que maravilha.
Aí, depois na próxima aula eu vou trazer uma página separada em branco para preencher para vocês entenderem passo a passo como funciona. Aqui eu vou dar uma apresentação geral primeiro. Então, a linha-chave aqui, vamos dizer assim, é essa daqui, ó. Então, isso daqui você mantém, tá? Você sempre vai escrever esse CJ, a variáveis na solução, que são essas duas aqui embaixo. Então, você começa por aqui. Tá? Ó. Então, esse daqui. Você vai começar aqui. Então, você vai preencher a tabela, você vai colocar lá o X, o Y e, no caso, né, se for X e Y, que é o que nós vamos estar utilizando aí, na verdade, e o S1, S2, S3, quantas variáveis aparecerem a mais, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, é X, Y, S1, S2, em todas, é X, Y, S1, S2. Então, você vai colocar lá, X, Y, S1, S2. Esse BJ aqui é o termo que está depois da igualdade, tá? Se você olhar lá na variável, nas equações aqui, o 24 e o 20 são os termos independentes da variável. Né? Eles não multiplicam nenhuma variável, eles estão depois da igualdade ali. Então, esse é o BJ. Então, embaixo dele vai aparecer isso. Bom, então, esta linha, ela se mantém. Você sempre escreve ela, o que vai mudar ali vai ser o número de variáveis, né? S1, S2, S3, pode aparecer mais uma, ou, no caso, ter uma a menos. Aí vai depender de quantas variáveis tem. Aí, você vai colocar essa linha aqui de cima, são as incógnitas, ou, perdão, são os coeficientes das incógnitas da solução objetivo, da função objetivo, perdão. Então, são os coeficientes das incógnitas da função objetivo. Olhem lá na função objetivo, ó. Quem é que está multiplicando o x na função objetivo? É 1. Quem está multiplicando o y? O 2. Quem está multiplicando o S1 e o S2? É o 0, 0. Então, é 1, 2, 0, 0. Então, se você olhar aqui, ó, quem está multiplicando o x, ó, é o 1. Quem está multiplicando o y é o 2. Quem está multiplicando o S1 é o 0. Quem está multiplicando o S2 é o 0. Então, aqui nessa de cima, é os coeficientes das variáveis da função objetivo. E nas duas linhas aqui de baixo, ó, aqui, ó, aqui e aqui, quem aparece são os coeficientes das restrições. Então, se você olhar lá, ó, quem é que está multiplicando o x, o y, o S1 e o S2? É o 3, o 4, o 1 e o 0. E quem é que está depois da igualdade? O 24. Então, se você olhar aqui, ó, é o 3, o 4, o 1, o 0 e o 24. Eles saíram da primeira restrição. Na segunda restrição, quem é que está multiplicando lá? Ó? O 5, o 2, o 0, o 1 e o 20. Então, aparece lá o 5, o 2, o 0, o 1 e o 20. Então, eu estou ensinando aqui vocês, aqui, explicando como que se monta a primeira tabela. A primeira tabela utiliza-se o coeficiente das variáveis que aparecem nas funções. Ok. Agora vem um detalhe. A solução, né, para resolver essa tabela começa aqui, ó. Variáveis na solução. Por onde nós começamos? Quando o problema tem apenas variáveis de folga, eu começo por elas. Então, se você olhar aqui, ó, quem são as variáveis de folga? São essas daqui. O S1 e S2. Então, eles vêm para cá, ó. S1 e S2. S1 e S2 está aqui. Tá? É uma regra. É regra. Eu vou até voltar aqui. Ó. Então, regra. Primeiro, eu monto essa linha aqui. Depois, eu preencho essa linha de cima com os coeficientes da função objetivo. E preencho as duas linhas de baixo com os coeficientes das restrições. Se tiver uma terceira restrição, vai aparecer uma terceira linha. Tá? No caso, só tinha duas restrições, ficou duas linhas. Depois eu tenho que olhar para esse detalhe aqui, que eu acabei de mostrar. Então, eu tenho que olhar para isso daqui. Ó. Quem são as variáveis que eu tenho que levar para variáveis de solução? Eu tenho que começar sempre pelas variáveis de folga, que é o S1 e o S2. O S1 é de quem? O S1
é da primeira restrição, por isso que ele aparece aqui em cima. E o S2 é da segunda restrição. E por que aparecem esses zeros aqui? Porque na função objetivo, o S1 está sendo multiplicado por 0 e o S2 está sendo multiplicado por 0. Por isso que aparecem esses zeros aqui, que são os coeficientes deles na função objetivo. De impacto, né, na primeira tabela, é complicado você lembrar de onde saiu tudo. Mas como é uma rotina que vai seguir um padrão, depois do terceiro, quarto exercício, vocês já vão lembrar bem que tem que fazer isso. Então, aqui, vocês aprenderam a colocar os valores na tabela. Não fizemos cálculo nenhum até agora. O primeiro cálculo surge agora. Então, a primeira tabela, eu vou ter que fazer o cálculo. Aqui, nessa parte teórica aqui, que está escrito, ele está falando tudo como que de todas as formas como que se faz o cálculo. Então, eu vou tentar mostrar na tabela já. Vou mostrar aqui que já é mais fácil. Então, para formar essa linha Z, tá, ó, lembrando que na próxima aula eu vou fazer um com vocês, tá? Do zero, fazer um para vocês entenderem bem. Então, mas aqui, nessa apresentação aqui, ó, essa linha Z, para surgir ela, depois vocês podem ler nas páginas anteriores, está explicando detalhadamente como que se resolve, tá? Então o livro ele é muito, tipo, ele mostra muito bem como que faz o cálculo. Ele é bem detalhado. Chega até a ser chato, de tanto que ele detalha os cálculos. Então, vocês podem observar, para formar essa linha Z, é feito o seguinte cálculo. Ele pega esse coeficiente que está aqui, ó, e multiplica o 3. Ele pega esse coeficiente que está aqui embaixo e multiplica o 5. 0 vezes 3 dá quanto? 0. E 0 vezes 5 dá quanto? 0. Então, quando eu somo 0 mais 0, dá quanto? 0. Então, para esse ponto inicial, é muito fácil fazer a linha Z, porque vai dar 0, porque o x e o y é 0 lá. Né, os coeficientes, no caso, perdão, do S1 e S2 é 0. Então, vai dar 0 em todos os pontos. Então, a regra é a mesma. Ó, ele pega 0 vezes o 4, o 0 vezes o 2. O resultado dessa multiplicação soma. Como o resultado é 0, então vai dar 0. Aí depois ele pega aqui, multiplica o 1, ele vai multiplicar o 0, o resultado dá 0. Depois ele multiplica o 0 e ele vai multiplicar o 1. Então, ele tem que multiplicar a linha de cima, todos os valores da linha de cima é multiplicado por aquele coeficiente 0. Todos os números da linha de baixo, da segunda linha ali, é multiplicado pelo coeficiente 0 também. E os resultados é feito a soma. E aí essa soma deu o quê? É claro que vai dar 0 para todos. Tá? 0, 0, 0. Então observem aqui, ó. Ele está explicando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele multiplica todos os números por 0 da primeira linha, todos os números da segunda linha por 0 e depois ele soma. Tá aqui, ó. Ele está somando os resultados. E como o resultado, tanto na de cima quanto na de baixo, é 0, então a linha Z vai ser formada por zeros. Entendido, Rafael? Murilo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Mais ou menos. Mas assim, ó. A tabela. Depois de montar a tabela, a ideia vai sempre se manter. Vai ser sempre uma rotina. O coeficiente que está ali tem que multiplicar todos os números da linha. O coeficiente que está na segunda linha multiplica todos os números que estão na segunda linha. E depois nós fazemos a soma. E aí surge a linha Z. Depois dessa linha Z, aí nós temos que fazer o quê? Fazer o cálculo para encontrar a linha C menos Z. Mas quem que é essa linha C menos Z? A linha C é essa daqui, ó. Não está escrito, mas a linha C é essa daqui de cima. Esta é a linha C. É a linha dos coeficientes da função objetivo. E ele está falando para fazer o quê? Linha C menos a linha Z. Então, você pega lá, ó, 1 menos 0. 1 menos 0 dá quanto? Dá 1. 2 menos 0. 2. 0 menos 0. 0. E 0 menos 0. 0. Muito fácil isso aqui. Beleza. Mas a primeira tabela sempre vai ser essa rotina, sempre vai dar esses valores assim, e ela nunca será a solução, a primeira tabela.
Muito bem. Apresentei para vocês a primeira tabela. A aula já está chegando ao fim aí. Mas só para vocês já ficarem curiosos, né, doido para fazer cálculo, né, que vocês vão estar na próxima aula, aí surge uma nova tabela a partir daquela primeira, que no caso nós vamos ter que escolher alguns valores. Tá, só para fechar a aula de hoje. Como que eu sei que aqui não é solução? Por que aqui eu sei que não é solução? Eu tenho que olhar para essa linha Z. Essa linha Z é que me diz se eu cheguei na solução ou não. Observem que aqui eu tenho valores maiores que zero. Por isso eu sei que eu não cheguei na solução. Para se chegar na solução pelo método simplex, esta última linha, essa linha C menos E, ela tem que ter zeros ou números negativos. Enquanto ela tiver um número positivo ali, ela não é solução. É isso, tá? Gravem bem isso. A primeira parte, que é montar a tabela, transformar o sinal de desigualdade em variável de folga e igualdade. Como preencher todas as equações com esses valores, tá? O que tem que ficar gravado na aula de hoje é isso. Trocar o sinal de menor igual por S mais igual, né? O S e o igual. Saber completar todas as funções com o 0S, 1S, 0S quando é necessário lá. E depois saber pegar aqueles valores, esses coeficientes, e montar a primeira tabela. Tá? Então, o principal objetivo desta aula é vocês saberem transformar lá, pegar aqueles valores e montar esta tabela. E fique gravado aí para vocês que eu sei que não chegamos na solução porque nós não temos ali todos os valores negativos ou nulos, né? Então, para se chegar na solução, os valores têm que ser negativos ou nulos. Por hoje, eu acho que é o suficiente. Aí na próxima aula, aí sim. Aí eu já vou começar com o probleminha já, e desde o zero eu vou mostrar para vocês como que nós vamos montando as tabelas e como é feita a operação dos cálculos para se chegar na solução. Então, para cada ponto gera uma tabela dessa. Tá? Para cada ponto gera uma tabela dessa. E para sair desta tabela e chegar na próxima tabela, que não é essa, tá? Segunda tabela. Para se chegar na segunda tabela, que é esta, nós temos vários cálculos a serem feitos, tá? Então, a primeira tabela é tranquila, e depois nós vamos ter várias continhas ali. Chega na segunda tabela, não é a solução. Nesse caso, vai ser a solução, ó. 0, 0, menos e menos. Então, aqui é a solução para este exemplo aí. Mas aqui no livro tem exemplos interessantes depois, por exemplo. Deixa eu ver aqui, mudança de função. Esse aqui, ó. No qual ele vai ter quatro incógnitas, tá vendo? Ó? Quatro não, perdão, que vai ter 6. Então, ó, aparecem 6, e aí ele vai montar a tabela, ó, e aí vai uma página, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, vai um monte de página aqui, até chegar na solução. Que não é aqui ainda, que eu o PDF que eu estou aqui está cortado. Mas ainda eu acho que é umas 10 ou 12 páginas para chegar na solução, com várias tabelas e vários cálculos bem interessantes aí para a gente fazer na mão. A Jaque ficou até feliz. Eu Ficou tô até vendo, assustado, até ligou a câmera. a Jaque ficou feliz, cara. Eu não sei se eu fico feliz que é a última prova ou se eu fico triste porque ela lascou.